Tudo bom a todos? Estou aqui com o Kathleen aqui, que Kathleen ela vai ler uma passagem de uma história aqui pra gente, que está baseado em Gênesis capítulo 3, sobre a queda do homem, e que vai dizer assim, a tentação no jardim. Isso aqui é um livro, é uma Bíblia em quadrinhos infantil, aonde que a gente pode entender, que as crianças conseguem mais entender da palavra de Deus, até alcançar uma sabedoria da nossa Bíblia original, que é a Bíblia Sagrada. Que vai dizer assim a história, ó. Olha, Adão, o passarinho vem até mim quando eu chamo. Deus é bom para nós, Ele nos deu tudo. E o melhor é que podemos comer de tudo, que delícia, só não podemos comer da árvore que Deus proibiu. Sim, não podemos desobedecer ao Senhor. Mas Eva foi movida pela curiosidade, começou a observar atentamente o fruto proibido. Ele lhe parecia tão bonito e apetitoso. Satanás, em forma de uma serpente, colocou Eva em tentação. Essa passagem aqui de Eva com a serpente vai representar sobre o início de uma desobediência, onde que no livro da Gênesis, capítulo 2, verso 17, Deus ele falou para Adão que ele poderia comer de todos os frutos que havia no jardim, mas da árvore que dá ciência, do conhecimento do bem e do mal, não era lícito tocar e nem olhar para a mesma. Então, Satanás ele já sabia o ponto fraco do homem para poder levar o homem à queda. Então, aquela árvore, muitos falam que é uma semelhança de maçã, outra semelhança de alguma fruta, mas só que nós não poderíamos imaginar como é que era aquela fruta, mas era uma árvore chamativa. O que é uma árvore chamativa? É uma árvore que quando Adão ou Eva olhavam para aquela árvore, via uma árvore bela, bonita, mas ela é conhecida mais como árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que vai representar? Satanás, porém, ele viu uma serpente, mas só que a serpente ainda não andava rastejando sobre o seu ventre. A serpente não comia o pó da terra ainda. Então, tudo leva a dizer que a serpente ela tinha patas, como uma semelhança de um lagarto, ou semelhança de uma semelhança de um dragão, que tem cara de serpente, cauda de lagarto, alguma coisa assim. Então, aquela serpente ela olhou para aquela árvore porque já sabia o ponto fraco, onde poderia levar o homem a ser tentado. E a Bíblia diz que quando Satanás ele foi até aquela árvore, ele começou a influenciar a Eva, dizendo o oposto da palavra de Deus, uma palavra que Deus tinha dado para Adão no Éden. E ele falou o oposto, porque Deus falou que se Adão comesse daquele fruto, ele certamente morreria. Mas só que a morte não é uma morte material, física, mas é uma morte espiritual. Então ali vai representar o quê? Que a serpente manipulou Eva, dizendo, é verdade que Deus disse que se comeste deste fruto, certamente morrerás. Aí Eva falou, não, Deus falou, poderemos comer de todo o fruto do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não poderemos comer. Aí o que ele falou? Certamente não morrereis, porque sabe quando comer desse fruto, que nem ele, conhecerão o bem e o mal. Então a Bíblia diz que Eva pegou daquele fruto, comeu, e ainda deu a Adão de comer do fruto, e caiu os vossos semblantes. Uma ligação da criatura e o Criador. Então eles ficaram expostos à batalha do mundo espiritual desde o princípio. Foi aí que Deus ele desceu até o Éden e começou a procurar primeiramente Adão, porque Adão era o cabeça da mulher. E começou a falar, Adão, e ele começou a temer, dizendo que estava nu, e Deus falou, por acaso comeu do fruto que eu ordenei que não comeste? Por acaso desobedeceste a minha voz e comeu do fruto da árvore que eu falei para que não comeste? Ele falou, a mulher que me deste por companheiro me deu e eu comi. Me deu comer. Aí ele falou assim, por que fizeste isso? A serpente me enganou e eu comi. Então começou ali a jogar um para cima do outro. Dali que começou o pecado da culpa entre o homem, entre a mulher, da mulher ou do homem, tá com a culpa no animal. Então começou já ali a acusação, porque é isso que o diabo faz, acusar, persuadir o homem para que venha pecar contra Deus. Então é daí que começa a história de Adão e Eva. Deus tirou todo o Éden deles e botou um querubim
a porta do Éden e eles foram expulsos daquele paraíso. E eles foram viver conforme hoje nós vivemos, com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto. Hoje em dia as mulheres sentem dor para ter filhos, as mulheres têm aquela necessidade que com o tempo passa, que é coisas mais íntimas. Então é isso que nós, como cristãos, temos que passar para as crianças aprender da palavra até o momento, porque como Deus ama aqui a Kathleen, né, Kathleen? Né? Fala alguma coisa ali agora. Ela tá com vergonha. Tá bom, vou te fazer uma pergunta. O que você acha dessa história de Adão e Eva? Eu acho que é uma desobediência a Deus. A desobediência a Deus. Por causa do homem, do erro, na verdade foi o erro do diabo que influenciou o homem a pecar contra Deus. E tanto nós, adolescentes, adultos, até as crianças, hoje em dia tem que fazer o que para se livrar disso? A oração. Se manter em oração, perseverar, nem que leia alguma coisa da palavra de Deus para se fortalecer, orar o Pai Nosso. Eu vou pedir para você ler essa parte aqui. Ela vai ler uma partezinha aqui. A promessa de salvação de a unidade perfeita entre Deus e sua amada criação está agora rompida para sempre. Adão e Eva pecaram e são forçados a construir uma nova vida a partir do seu conhecimento e da sua vergonha. Deus, no entanto, já elaborará um plano para redimir a sua criação. O Senhor promete que um dia salvará seu povo. Então essa parte ele está falando de uma profecia que ele falou para a mulher. Agora por quê? Com dor terá filhos e o seu desejo será para o teu marido, ele te governará. E vai dizer o que também e porém inimizade entre a tua semente e a sua semente. Tu lhe ferirá o calcanhar, mas essa lhe ferirá esmagará a cabeça. Então dali foi uma profecia que Deus ele tinha profetizado acerca da vinda do Filho do Homem, acerca de Jesus Cristo que viria sobre a terra e que ele esmagaria a cabeça da serpente. E muitas vezes o povo ele tem uma interpretação errônea, uma interpretação errada, achando que Jesus Cristo ele iria apenas pisar na cabeça de uma serpente. Não. O que significa ferir o calcanhar de Cristo? Vai representar que Jesus Cristo ele iria ser ferido pelo pecado da humanidade, crucificado, açoitado. E ali a Bíblia fala que quando diz que ele esmagaria a cabeça da serpente, vai representar que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então ele iria expirar ali na hora e ao terceiro dia ele ia ressuscitar, onde que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Traduzindo, ele iria vencer o diabo. Então essa é uma dessas palavras, repete aí essa última aqui, que Deus ele falou. Aqui embaixo. Deus, no entanto, já elaborará um plano para redimir a sua criação. O Senhor promete que um dia salvará seu povo. Isso aí, a salvação é o arrependimento. Que se nós nos arrependermos, se nós olharmos para nós, examinarmos a nós mesmos e aceitar Cristo como Salvador, isso vai representar o quê? Que a salvação virá para a nossa vida, Jesus Cristo, que vai representar a palavra. João, capítulo de número 1, vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo significa na nossa linguagem é palavra. Então, a palavra estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida e a vida das luzes dos homens. As trevas não reconheceram, alguma coisa assim. Então, se cumpre na passagem entre Malaquias e Mateus, aquela página branca, onde Deus ele ficou os 430 anos sem falar com o homem na terra. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa das mentiras.
Então ali vai representar que naquele momento tudo tinha se silenciado. Deus ele se calou a nível daquelas profecias. Então isso significa o quê? Que tudo tinha se calado porque o Filho do Homem ele já haveria de vir no ventre de Maria, onde que se cumpre a palavra do profeta Isaías, mais conhecido como profeta messiânico, que profetizou nos tempos de Uzias e entre o rei de Judá e outros reis lá. Ele vai dizer o quê? Que do ventre de uma virgem sairá um que será o remidor da humanidade, traduzindo. Ele será o salvador, o libertador da humanidade. Ele sairia do ventre de uma virgem, seu nome se chamaria Emanuel. E mais ainda, ele seria o Deus forte, poderoso, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. E ele... Fala aí agora. Ela sabe. Ó, vai dizer, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele se assentará sobre o trono de Davi, o seu governo nunca mais terá fim. Então é um governo eterno que ele iria ter. Mas só que agora que nós vivemos no tempo da graça, o que é graça? Favor não merecido. E essa graça que nós temos que ter sobre nossa vida. Amém? Vai lá agora para o Novo Testamento, no cumprimento das promessas. Pode ir. Isso. Agora vem. Vai. Passou. Aqui. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que no princípio, um profeta chamado Zacarias, marido de Isabel, eles tiveram um filho chamado João Batista. Então esse seria o anjo que viria para poder abrir o caminho para o Filho de Deus. Então se cumpre as profecias do livro da Gênesis, que do ventre da mulher, mas ainda não é João Batista, é Jesus Cristo que queria sair do ventre de Maria, aonde que o anjo Gabriel ele veio até Maria e disse o quê? Maria, Pai seja contigo, tu foi escolhida entre as mulheres para conceber o Filho de Deus. Está dizendo, ela foi escolhida. Então a Bíblia fala que primeiramente João Batista ele nasceu do ventre de Isabel, foi para o deserto porque ele era um profeta, ele era um filho de um profeta, até porque a lei e os profetas só foram até João Batista. E Jesus Cristo, que era filho de Maria, na verdade filho de Deus, o Jessé era um pai, onde que ele adotou Jesus Cristo, que tipo assim, era uma ordem que Deus tinha dado para que ele recebesse Maria como sua esposa. E a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, ele cresceu já cheio de sabedoria, onde que pregava a palavra no meio dos doutores. E quando ele cresceu, ele foi batizado por João Batista no deserto da Judéia, no Rio Jordão. Então ele vai dizer o quê? Primeiramente, antes de batizar Jesus Cristo, João Batista ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu em verdade vos digo que eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então se cumpre uma das profecias que Jesus Cristo falou, que Jesus Cristo estaria vindo trazer a salvação para a humanidade. Passa. Agora, lê essa parte. Logo correm notícias sobre João. O povo está surpreso com o surgimento de um novo e eloquente profeta. Multidões curiosas aparecem para ouvi-lo à beira do rio, mas alguns se sentem bons demais para atender aos clamores de João contra o pecado. Vocês acham que só porque são judeus terão acesso ao reino de Deus? Pois fiquem sabendo que antes precisam se arrepender e abandonar seus maus caminhos. Se vocês têm mais de suas roupas, deem a outra a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida deve distribuí-la com quem tem fome. Então ali ele já falou o quê?
o povo ficou surpreso com a autoridade de João Batista. O povo temia que João Batista fosse profeta, né? Porque era um profeta, que foi um dos últimos profetas do período do Velho Testamento. E ali João Batista ele pregou o quê? Sobre o reino dos céus, aonde que ele próprio disse: antes precisa se arrepender e abandonar seus maus caminhos. E o que é abandonar os seus maus caminhos? É abandonar o pecado, é abandonar aquilo que Deus não se agrada. Então isso vai representar algo que o povo tem que entender, que quando nós buscamos a Deus, primeiramente é o amor ao próximo. Você tem que amar ao próximo como a você mesmo. Então ali o João Batista está exortando os judeus para poder ele despertar sobre o verdadeiro arrependimento, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele estava vindo para trazer salvação à humanidade. Amém? Lê aí outra. Alguns zombam e ignoram essas palavras, mas muitas pessoas escutam João com atenção. Para elas, aquele homem pode ser mais do que simplesmente um profeta. Você é o Salvador que Deus nos prometeu? Não, eu batizo com água para que se arrependam. Mas o Salvador os batizará com o Espírito Santo. João não sabe, mas o Salvador já está no meio da multidão. Naquele dia, Jesus vem de Nazaré para ouvir João falar e pede para ser batizado. Por que você vem a mim para ser batizado? Eu é que preciso ser batizado por você. João, Deus escolheu você para me apresentar ao mundo. João Batista Jesus. Quando o Filho de Deus sai da água, o Espírito do Senhor desce sobre ele na forma de uma pomba. Você é meu filho, amado. Eu tenho muito orgulho de você. Então ali se cumpre o batismo de Jesus Cristo, aonde que foi feito para se cumprir toda a justiça. O que é justiça? A Bíblia fala o quê? Que de toda a justiça do Velho Testamento, que os profetas profetizaram acerca do Filho de Deus, então no batismo vai se cumprir, porque ali, no princípio, depois que ele sai da água, o Espírito Santo pousa sobre Jesus Cristo em forma de pombo. E vai representar que Deus ele falou para João: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me orgulho, em quem eu me agrado. Então é algo que está se cumprindo a promessa que, como Kathleen ela leu lá no começo do livro da Gênesis, que do ventre da mulher sairia um que seria o cumpridor de todas as promessas. E a missão de João Batista era apenas o quê? Abrir caminho para Cristo, até porque logo após ele foi preso, morto por Herodes, que a Herodias pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, e logo após que ele saiu, aí que começou as verdadeiras obras, que sempre como foi verdadeiras, aí começou a caminhada de Jesus Cristo, curando os enfermos, libertando os endemoniados, limpando os leprosos, e expelindo os demônios, ressuscitando os mortos. Mas só que depois do batismo ele foi para o... Deus em si demonstrou sua aprovação em Jesus. A presença do Espírito Santo em seu batismo significa que o Senhor ajudará Jesus em sua santa obra. Em seguida, o Filho de Deus vai para o deserto sozinho, a fim de meditar sobre o plano de Deus de estabelecer seu reino por meio dele. Por semanas, Jesus jejua e ora no deserto. Depois de 40 dias, está cansado e faminto. É quando ele ouve a voz do diabo. Então já estava começando o princípio de uma justiça. Logo após o batismo, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele estava ali jejuando, orando, 40 dias e 40 noites, uma semelhança de Moisés quando estava no monte recebendo as tábuas dos mandamentos, isso vai dizer o quê? Que Jesus Cristo ele estava se revestindo espiritualmente. E só que chegou um momento que Jesus Cristo ele ficou fraco, ele sentiu fome.
Então, ele começou a ouvir a voz do diabo como começando uma das primeiras concupiscências, que é a concupiscência da carne. E aí que o diabo começa a falar para Jesus Cristo. Se você é realmente filho de Deus, transforme essas pedras em pães para comer. A Escritura diz: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então aqui, o diabo começou a tentar para que ele viesse comer, porque ele estava sentindo fome, mas o propósito na vida de Jesus Cristo se santificasse ali para criar até porque a Bíblia fala que no jejum, na oração e na palavra a gente consegue vencer essas castas de demônios. Então Jesus Cristo, ele estava ali, ele aqui na imagem que ele vai mostrar com uma pedra na mão, onde o diabo falou para ele transformar em pedras em pães. Então ele usou uma palavra do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que vai dizer: e teve fome, e foste humilhado no deserto, e não conheceram o maná, que seus pais os conheceram, alguma coisa assim, para provar que nem só de pão o homem viverá, mas de todas as palavras que saem da boca do Senhor. Então Jesus Cristo, ele combateu com a palavra o diabo no deserto, mas o diabo, ele nunca deixa o homem só. Ele sempre insiste com o homem até tentar derrubar o homem, mas nós temos um grande exemplo. O diabo não desiste de tentar derrotar Jesus. Ele o tenta de novo. Oferece que simples comida. Após conduzi-lo a uma elevação, o demônio exibe a Jesus todos os reinos e riquezas do mundo. Eu lhe darei todos esses reinos. Você poderá ser famoso e poderoso. Basta me adorar e tudo isso será seu. A Escritura diz: adore somente ao Senhor, seu Deus. Ele é o único a quem você deve servir. Então ali o diabo ofereceu o prazer, a tentação, como nós podemos trazer para o tempo atual, joias, fama, luxúrias. Ele te oferece uma glória que esse mundo dá, entendeu? Então, quando o diabo, ele não tenta em partes, ele sempre tenta em algo maior. Então essa ali foi a última tentação que ele começou a dar a Jesus, que foi oferecer todos os gêneros, mas só que tudo aquilo ali já era dele. E quando Jesus Cristo, ele falou para o diabo, né, para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então isso vai significar o quê? Que do mesmo jeito que por mais que o mundo estava sob o domínio do diabo como está até hoje, não adianta, ele ainda continua, vamos botar a serviço de Deus. Se Deus falar para ele fazer tal coisa, ele vai ter que fazer. Porque o que a Bíblia diz? Que nada acontece se por Deus não for permitido, porque a Bíblia vai dizer no livro de Jó que quando Satanás, ele foi à presença de Deus, primeiramente ele pediu permissão a Deus para que viesse tocar em Jó. Então ele continuou o quê? Fazendo o quê? Obedecendo a voz de Deus. Então, traduzindo, até hoje ele tem que estar servindo a Deus, porque por mais que ele não tenha salvação por causa do orgulho, por causa da soberba que entrou nele lá no reino dos céus, querendo tomar o trono da voz de Deus, ele foi uma criatura feita por Deus. Então tudo que Deus falar para Satanás fazer, ele tem que fazer, querendo, mesmo contra a sua vontade, ele tem que fazer. Por quê? Porque Deus é soberano, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E o diabo é o que? É nada. O diabo, ele não tem poder de ler o pensamento do homem. Eu posso pensar mil coisas aqui, ele não vai conseguir ler. Mas só que o diabo, ele te estuda pela sua face, ele sabe a sua necessidade, ele sabe o que você deseja. Ele conhece isso tudo. Porque, sabe por quê? Porque o diabo, ele vê primeiramente o caráter do homem. Se o caráter for de servo, ele vai, tentar de outras formas. Mas se o caráter for mundano, aí ele vai tentar acabar com a tua vida. Então é algo que a gente tem que fazer como Jesus Cristo. Combater o diabo na palavra de Deus. As tentações, palavras de Deus. Ele está tentando te derrubar, palavra de Deus, jejum, oração e palavra. E essa é as armas que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Efésios. Efésios 6, versículo 10 e 11, vai dizer:
Nos demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestivo de todas as armaduras para que possais estar firme contra toda a cilada do diabo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra o príncipe da treva desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Então, o que vai representar as armaduras é o jejum, a oração e a palavra. Essas são as armaduras que o apóstolo Paulo queria passar para a igreja de Efésios, entendeu? Então, a gente vai parar por aqui, mas mais à frente, quando o Catherine voltar aqui, a gente vai dar outra palavra para vocês. Quer falar alguma coisa para eles? Quer fazer uma oração antes? Catherine vai orar. Vai, Catherine. Senhor meu Deus, Pai querido, muito obrigado por esse mais um dia de todos. Abençoe cada vez mais a todos, ó Pai. Faça que nunca falte nada dentro da casa de cada irmão, Senhor. Pai querido, Pai amado, faça que essa pandemia acabe logo para tudo voltar ao normal, Senhor. Que as crianças voltem a estudar, que abra portas de emprego para todos os irmãos. Em nome de Jesus, abençoe cada vez mais a todos. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos, tá, irmãos? Fiquem na paz, daqui a pouco eu vou estar editando esse vídeo aí, vou botar no meu canal do YouTube, que se chama Mateus Santos e Débora Gomes, e vai ter lá essa palavra, porque essa aqui vai ser escolhida no Facebook e vai estar lá no meu canal, amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês e a paz do Senhor Jesus a todos.